falando de livros com o Dr. Adão, comentando sempre grandes autores e grandes obras. Eu vou só apresentar para vocês os autores que eu vou comentar no próximo empreendimento que eu vou estar aqui com vocês. Mas antes, eu gostaria de dizer que eu recebo algumas mensagens comentando e fazendo perguntas a respeito do meu amor pelos livros. Realmente, o que eu tenho pelos livros é uma verdadeira paixão. E isso não é de agora, é desde criança. Eu não me profissionalizei na literatura, assim como não me profissionalizei na tradução. Na verdade, a minha profissão é de professor. Eu fui professor durante muitos anos da área de ciências exatas, particularmente nos ramos da física e da matemática. Mais tarde estudei medicina, então me profissionalizei nas ciências médicas. Fiz o curso de graduação, residência, especialização, mestrado e doutorado em medicina, especificamente na área de clínica médica, cardiologia, terapia intensiva e medicina preventiva. Então eu atuei em todos esses ramos da medicina. E atualmente eu me dedico apenas ao setor de emergência, trabalhando na unidade de terapia intensiva e trabalhando no setor de emergência, que é o pronto-socorro. Mas o amor pelos livros continua. Como médico, eu gosto muito de analisar a vida pregressa das pessoas, lendo a história da vida daquelas pessoas. São histórias de vida realmente interessantes, a história de vida dos meus pacientes. Igual a história de vida de qualquer outro paciente que qualquer outro médico gosta também de ler. Nós médicos aprendemos muito estudando a vida pregressa dos nossos pacientes e vemos a evolução das doenças daquela pessoa. Em resumo, os médicos são os protetores dos pacientes, os médicos gostam dos pacientes, os médicos capricham e dão o melhor de si para curar os pacientes. Eu, como médico, também sou assim. Mas estou aqui para comentar livros, grandes autores e grandes obras. Na próxima rodada, no próximo empreendimento meu aqui com vocês, eu pretendo comentar este escritor inglês, William Somerset Maugham. Este é um dos livros desse escritor que eu mais gosto. Eu li acho que praticamente todos os livros dele. Alguns que não foram traduzidos em português, eu li também no original. Outros eu li na tradução para o francês. E eu vou comentar este livro chamado Servidão Humana, mas no nosso próximo encontro. Autores norte-americanos são os meus preferidos. Eu gosto muito também dos autores ingleses, dos autores alemães, dos italianos, dos franceses. Gosto também muito deste autor norte-americano, chamado Ernest Hemingway. Dois livros deste autor são os meus preferidos, que se chama Adeus às Armas, uma história de amor que ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, 1914-1918. E um outro livro deste autor, Ernest Hemingway, que eu gosto muito também, que se chama Por Quem os Sinos Dobram. Também uma história de amor, só que ocorre durante a Guerra Civil Espanhola, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Este autor, Ernest Hemingway, foi um autor muito produtivo, escreveu muitos livros, viu? E ele pertenceu àquela geração de escritores norte-americanos que foram para Paris na década de 20 e no início dos anos 30. Esses escritores mudaram-se para Paris. Ele acompanhou essa galera toda lá, viu? E escreveu livros maravilhosos. Eu recomendo você antecipadamente, antes de comentar esses dois livros, Adeus às Armas e Por Quem os Sinos Dobram, eu recomendo a leitura dessas duas obras máximas. São dois livros espetaculares, extraordinários. Você deve ler Ernest Hemingway. Esse que eu estou com ele aqui na mão se chama O Sol Também Se Levanta. É tido pela crítica como um dos livros menores do autor. Eu não acho que seja um dos livros menores. Ele não tem o perfil, assim, a profundidade de Adeus às Armas e Por Quem os Sinos Dobram. Mas é também um livro muito bom.
Ernest Hemingway, grande autor norte-americano. Você deve ler este autor. Somerset Maugham, grande autor inglês. Se você quiser já antecipar, eu recomendo a leitura deste aqui. Chama-se Servidão Humana. Um livro espetacular, viu? Certamente, se você for ler esse livro, você vai gostar muito. O tradutor é Antônio Barata. É um tradutor até certo ponto assim não muito conhecido. Não conheço outras traduções deste escritor, deste tradutor. Mas a tradução de William Somerset Maugham, Servidão Humana, feito por este tradutor, ficou muito bem feita, viu? Eu conheço porque eu li a tradução para o francês também. E é uma tradução também esperada para o francês. Em português, o livro está muito bem traduzido. É a mesma coisa se você estivesse lendo o livro no original ou nas traduções para o italiano e para o francês. Leiam Servidão Humana. Você vai gostar muito deste livro. É um livro extraordinário. Você vai gostar, viu?